Para algumas pessoas, essa dica foi transformadora. Elas foram viajar, voltaram e confessaram uma mudança incrível. Para outras pessoas, essa dica foi completamente inútil e não teve valor nenhum. Sou muito curioso para saber se vocês acham que essa dica vai ajudá-los ou não quando vocês forem viajar. Então, deixe seu comentário aqui quando você terminar de ver esse vídeo. E não se esquece, deixe seu like. O like ajuda na recomendação desse canal. E se inscrevam no canal. 79% das pessoas que assistem nossos vídeos não são inscritos. Tem vídeo diário aqui falando sobre a experiência de morar fora do Brasil e falando sobre a experiência de viagem. São dois assuntos que andam lado a lado aqui nesse canal. Então, a sua ajuda é fundamental. Ajuda no crescimento e ajuda no desenvolvimento do nosso trabalho. Você também pode patrocinar esse vídeo fazendo um Pix aqui pra gente no superpixfc@gmail.com. Você ajuda a gente a continuar produzindo conteúdo. Criar conteúdo não é fácil, particularmente quando você faz isso diariamente. Há uma outra maneira de ajudar, e essa maneira é uma maneira mais legal, possivelmente, porque você ajuda o canal e você se ajuda também. É se tornando membro aqui do De Fora para Dentro. Os membros têm acesso a um grupo exclusivo do WhatsApp. E esse grupo, ele coloca junto um número enorme de brasileiros que moram fora do Brasil, que estão pensando em sair do Brasil em estágios diferentes, trocando informações a respeito da viagem, de visto, de oportunidades de trabalho, salários, aluguel, burocracias, o que fazer, o que não fazer. O grupo realmente é um grupo muito interessante, com pessoas trocando informações. Na verdade, a criação desse canal aqui é justamente isso: criar uma comunidade capaz de suportar, ajudar, apoiar as pessoas que estão pensando em se mudar, pessoas que já se mudaram e estão com alguma dificuldade, ou pessoas que simplesmente querem viajar e conhecer pessoas ou saber da possibilidade de morar fora do Brasil. Então, considere a possibilidade de virar membro aqui do nosso canal, do canal De Fora para Dentro. Eu vou soltar a nossa vinheta de abertura, que é o tempo ideal para você deixar o like, se inscrever no canal e, quem sabe, virar membro. Bom, para contar essa dica, eu vou ter que voltar no tempo um pouquinho para explicá-los de onde ela veio. Eu sou arquiteto e, além de arquiteto, eu sou fotógrafo e venho de uma família de fotógrafos. Meu pai é fotógrafo, meu avô era fotógrafo. Bom, portanto, eu sou uma pessoa altamente visual. Durante muitos anos na faculdade, por conta da profissão de fotógrafo, que é mais recente, tem 15 anos, mais ou menos, desde que eu vim aqui para Nova Zelândia, eu assumi mesmo e comecei a trabalhar como fotógrafo. Eu venho desenvolvendo e aguçando a questão visual, que é a questão mais importante quando você viaja. E com o advento desse aparelho aqui, olha aqui, a capa aqui é o mesmo logo do canal. Ah, galera, você vê que eu sou empenhado aqui em fazer essa parada funcionar, né? É, todo mundo começou a multiplicar a questão visual, assim, exponencialmente. Na faculdade, minha professora de urbanismo, ela, lá no século passado, né, 1996, ela já estava preocupada com isso. E ela nos passou uma série de exercícios para aguçar os outros sentidos. Ora, quando o arquiteto tem que lembrar alguma coisa ou registrar alguma coisa, o arquiteto faz através de desenhos ou fotografias. Ela nos pediu para que nós registrássemos esse tipo de coisa de uma maneira diferente, através dos outros sentidos, o som e o olfato. E a maneira que ela fez a gente fazer isso foi indo ao mercado municipal de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, e descrever esse ambiente através dos aromas e do som. E aí, obviamente, eu que sempre gostei muito de ler, sempre li compulsivamente, eu comecei a me lembrar, naquela época, que boa parte da minha formação de arquiteto, minha formação visual, veio da minha capacidade de juntar as imagens que eram descritas por palavras. E aquilo foi assim, uma coisa
muito importante para mim. Eu não sou um cara espiritual, muito pelo contrário, sou um cara muito pragmático, não tenho nenhuma ligação religiosa nenhuma. E essa ligação sensorial é o que mais se aproxima para mim de questões metafísicas. E o melhor jeito que eu encontrei de explicar isso para vocês é o seguinte: essa professora, depois desse exercício, ela despertou alguma coisa em mim, que era todas as vezes que eu ia viajar, além de incluir toda a parte visual, eu tentava guardar mentalmente, fazer registros dessas outras percepções sensoriais. É preciso que vocês entendam que viagem para mim é uma coisa, assim, muito importante. Não é uma coisa trivial, é uma coisa muito importante. Eu nunca imaginei viajar tanto, então as viagens têm valor, não só valor financeiro, tem um valor emocional. Eu tenho orgulho das minhas viagens. Eu tenho orgulho de ter me perdido na China, eu tenho orgulho de ter me perdido na Índia, eu tenho orgulho de ter dormido e morado por algumas semanas na casa de uma família indiana. Eu tenho orgulho de ter trabalhado, num hotel, na Tailândia, em Koh Phi Phi. Eu tenho orgulho dessas coisas e a viagem para mim começa muito tempo antes. Tem uma outra coisa que eu vou contar, que são as trilhas sonoras das viagens, explicar para vocês que elas também são importantes, mas isso é um outro vídeo. Hoje eu estou falando da questão dos outros sentidos, como isso me ajuda a guardar as viagens. Eu vou dar um exemplo para vocês. Eh, Quando eu morei no Canadá, eu fui estudar no Canadá e fiquei um tempo por lá, e aos sábados à noite, aos sábados no final do dia, era o único dia livre mesmo que eu tinha, eh, eu saía para caminhar perto do campus da faculdade. E num desses dias eu fiz esse exercício, o exercício de capturar outros sentidos numa viagem. E eu sentei num lugar e fiquei lá respirando e ouvindo e tentando me lembrar, fazendo exercício para registrar aquilo. Por que eu estou ouvindo? O que está acontecendo? O que eu estou sentindo? Qual é o cheiro que eu estou sentindo? E olha que coisa curiosa. Todas as vezes que eu vou caminhar aqui perto de casa, eu passo numa área onde tem a mesma árvore, os mesmos pinheiros que havia lá no Canadá, onde eu estava, eu sinto o cheiro e isso me leva de volta 26 anos para trás, lá para o campus da Universidade de British Columbia, em Brentwood, em Victoria Island. Eu volto todas as vezes, porque o cheiro é exatamente o mesmo daquela trilha que eu fazia, é o mesmo cheiro daqui. E, obviamente, que não há nenhum lugar, e por isso que essa viagem para mim é tão especial, a viagem para a Índia, porque nenhum lugar no mundo me proporcionou, uma quantidade tão vasta de aromas e de som, né. Eh, por exemplo, esse vendedor de temperos e corantes para roupa ficava na cidade de Cajurraro, que é uma cidade não é muito turística, é uma cidade que está ficando mais turística. É aquela cidade onde tem aqueles templos eróticos, sabe, onde aquelas posições eróticas esculpidas na pedra. Eh, Todos os dias eu fiquei 10 dias nessa cidade, nem quase 10 dias, 9 dias. Todos os dias eu deixava minha bicicleta aqui atrás, a bicicleta aqui atrás dele, onde vocês estão vendo aqui ele, do lado direito dele, sobre o ombro dele, vocês as bicicletas ali que eu ficava a bicicleta, eu conversava com ele um pouco, eu sentava ali do lado dele, conversava um pouco, só para capturar esses aromas, só para me lembrar. E é claro que às vezes a gente sente, mas eu nunca consegui recuperar esse mesmo aroma, né, que a gente sente na Índia. Isso para mim é muito, muito, muito importante. Na Índia também há uma outra questão, que é a questão, eh, do som. O som na Índia é ligeiramente mais complicado.
É ligeiramente mais complicado, porque não é tão simples de capturar, não é tão simples de capturar. Mas é um lugar especial, especial mesmo, na Índia, que que me proporcionou uma experiência auditiva muito ímpar. E essa é o registro que eu tenho, que é na cidade de Amritsar, em Punjab, que fica no noroeste, da Índia, na fronteira com o Paquistão. Bom, lá a gente tem uma uma situação bem interessante, porque lá há um templo chamado Golden Temple, que é o templo sagrado, eh, da religião Sikh. Esse templo, que vocês vão ver aí na imagem, vocês estão vendo aí já na imagem, é um templo, sagrado, é um templo dourado, todo revestido de ouro, no meio de um lago, num lugar assim extraordinário. E tem coisas importantes, nesse local. É um lugar de, peregrinação, né, muitas pessoas da religião Sikh vão lá e eles ficam andando em volta desse templo e depois eles entram no templo, eu vou mostrar isso para vocês também. E dentro do templo, eu entrei no templo, são músicos, provavelmente religiosos, cantando e tocando essa música. E como eu fiquei vários dias em Amritsar, eh, essa música foi o local onde eu escolhi para registrar a parte auditiva da Índia, né, e é isso aí que vocês ouvem. Então, eh, viagens para mim são a combinação, né, a combinação desses eventos todos. O evento visual, o evento auditivo e o evento do olfato. As memórias de viagem para mim são essa combinação. Óbvio que eu não consigo guardar o cheiro como eu consigo guardar a imagem. O som agora, felizmente, a gente consegue gravar o som. E óbvio que não é um som que você vai ouvir com essa frequência, né, mas é o som. E assim, para mim a viagem é a combinação dessas coisas e eu faço esse esforço. Tem muita gente que quando passa por esse esforço, eles falam: "Nossa, realmente é muito legal". É um exercício, você tem que exercitar. E eu faço isso porque viagens são importantes. E tem outras partes da viagem que eu considero tão importantes, além desses registros, que é o planejamento, particularmente quando eu viajo sozinho. Algumas partes da viagem eu deixo livre para me perder, para me divertir me perdendo, enfim. Falando em som e imagem, um pouquinho mais do Golden Temple, lá em Punjab, em Amritsar, na Índia. É realmente espetacular. É claro que os sons da Índia não são, bom, você pode até achar que esse som não é realmente prazeroso, talvez não seja mesmo, eh, mas os sons da Índia não são apenas esse, né, você tem outros sons também, menos prazerosos e possivelmente tão marcantes, como o som normal das ruas na Índia. Mas de fato o que importa é você fazer o registro. Então, essa dica vale como exercício para você, particularmente uma viagem que você está esperando muito, faça esse exercício.
Depois teste, faça para testar. Se você achar que é uma bobagem, mas não ache que é uma bobagem antes de fazê-lo, isso aí é preconceito. Tente fazê-lo, e eu tenho certeza, certeza, não tenho na verdade, não tenho essa certeza, eu ia dizer que eu tenho certeza que vai mudar a sua vida, mas não tenho, mudou a minha. Mudou a minha. Mudou de muita gente, mas tem gente que fala que é bobagem. Muita gente gosta. Espero que vocês tenham gostado. Façam esse teste. Escrevam aqui embaixo se vocês vão fazer, se vocês acham que vale a pena. Deixe seu like, se inscreva no canal, muito importante. Compartilhe esse canal, ajude esse canal a crescer. Quem sabe a gente bate 13 mil pessoas até o final de março. Grande abraço, até a próxima.